Queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 25. Hoje chegamos à última parte do capítulo 4 de Romanos. Ouvimos alguns sermões. Hoje o quarto sermão nesse capítulo. E hoje nós concluímos. Próxima semana nós avançamos para o capítulo 5. Mas o texto diz a partir do verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Bendito seja o Senhor. Oremos. Pai, fala conosco por meio de tua palavra. Filho, alcança os ouvidos e os corações que ainda não professam fé no Senhor como Salvador. Espírito Santo, traga iluminação à igreja, no entendimento do texto sagrado. Traga iluminação à minha mente como pregador responsável nessa noite de proclamar as verdades eternas do Evangelho de Deus. Ó Senhor, que não haja em nós resistência ao teu Evangelho. E aqueles corações endurecidos, empedernidos, e aquelas mentes obscurecidas por causa do pecado, que elas sejam clareadas, que elas sejam impactadas pela luz que é Cristo. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Que o teu Espírito, mais uma vez, traga para nós a mensagem aplicada à nossa alma e que não tenhamos dúvida de que o Senhor falou no nosso meio. Essa é a nossa petição, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da vontade de Deus sendo transmitida na história, da vontade de Deus sendo revelada na história desde o princípio de todas as coisas. No livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós já temos o que chamamos de proto-evangelho, ou o evangelho inicial. A promessa de Deus ali é que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Serpente, no contexto de Gênesis 3, simboliza Satanás, que usou da serpente para tentar Adão e Eva. Gênesis nos mostra o Evangelho. Gênesis nos mostra que a única possibilidade que o homem tem de ser livre do jugo do pecado é através de um Salvador, é através de um Messias. Então, quando nós falamos disso e olhamos para Romanos, vamos observar que Paulo está trabalhando com base em vários elementos do Antigo Testamento, em vários elementos do livro de Gênesis. Especialmente aqui, ele faz uma aplicação de Gênesis 1 a respeito da criação
a promessa que Deus fez a Abraão a respeito do seu filho. Isso é muito curioso, da forma que Paulo trabalha aqui, usando uma linguagem criacional para tratar de uma promessa de Deus feita a Abraão a respeito do nascimento do seu filho. Nós incorremos no perigo de não entendermos passagens das Escrituras que tratam sobre o Evangelho no Antigo Testamento. Nós incorremos no perigo de adotarmos passagens do Antigo Testamento ou de forma individualista aplicada à nossa existência ou uma fase histórica de nossa vida, ou a respeito de algum sonho que temos, então nos agarramos em alguns textos, por exemplo, nos agarrarmos no texto da promessa e do cumprimento de Deus dando filho a Abraão, um homem velho e a sua esposa também velha. Nos agarramos a esse texto, a esta narrativa, sem compreendermos que esta passagem fala do Evangelho. Nos apegamos àquilo como se fosse uma promessa para a nossa vida. Abraão queria muito ter um filho e nunca teve, então Deus prometeu que ia dar e lhe deu. Então Deus é o Deus que cumpre promessas, e aí o povo de Deus diz aleluia. Sem entender de fato o que o texto está dizendo, para onde o texto está apontando. O nascimento de Isaque é um apontamento para o nascimento do Cristo. A promessa feita a Abraão era a mesma promessa feita a Eva. O teu descendente esmagará a cabeça da serpente. A promessa de Deus a Abraão é no teu descendente as famílias da terra serão abençoadas. E aquele descendente, posso dizer que imediatamente era Isaque, porque a partir de Isaque viria aí uma série de pessoas, mas o descendente dito a Abraão é o mesmo o descendente dito a Adão e Eva. E esse descendente é o Cristo, o Messias. E é sobre este que Paulo está a falar aqui, sobre sua obra aqui, usando a narrativa da vida de Abraão. Da mesma forma, isso aparece em vários outros lugares nas Escrituras. Quando nós observamos a escolha de Jacó em relação à rejeição de Esaú, aquilo nos ensina sobre a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, que Deus por graça salva pecadores, e aquilo está ligado também à obra que será consumada por Jesus. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo e observamos que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar a pé enxuto, aquilo não aponta inicialmente para uma vitória que nós vamos ter, uma causa na justiça que um crente quer receber, ou coisa dessa natureza. O Deus que salvou o seu povo do Egito, tirando com mão forte, braço estendido, derrotou o faraó e matou os inimigos do povo de Deus, é o Deus que vencerá toda investida do mal, é o Deus que esmaga a cabeça da serpente para salvar o seu povo. A narrativa da salvação do povo de Deus saindo do Egito, indo em direção à terra de Canaã, é também um apontamento para a obra final de Jesus. É um ato salvífico de Deus no Antigo Testamento. Da mesma forma, quando nós olhamos para aquele empolgante relato da batalha de Davi contra Golias, um filisteu, um guerreiro versado em armas, um gigante, e Davi vence Golias. Então, nada do que se diz no meio evangélico, popularmente, de que o que é que significa as 5 pedras, Davi pegou 5 pedras, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, não tem nada a ver com isso. Davi derrotou o gigante, então você também vai derrotar o seu gigante, ele vai cair, glória a Deus, e muitas línguas por isso, não quer dizer isso. Deus agiu salvadoramente em relação ao seu povo. Deus salvou o seu povo dos filisteus. É uma ação salvífica de Deus. O evangelho vai sendo mostrado desde o Antigo Testamento. Sabendo disso, irmãos, se desmonta na nossa mente toda aquela história de que o Antigo Testamento é o período da lei, o Novo Testamento é o período da graça. Sempre houve graça. Sempre houve uma ação graciosa de Deus na história. E sempre houve lei. Inclusive, no nosso tempo também existe lei. Então, isso vai sendo mostrado por Paulo em seus apontamentos, em sua teologia, que é profunda nesse texto.
Nós estamos trabalhando com o capítulo 4 e Paulo usa aqui basicamente 5 argumentos. E hoje é o nosso a última parte, o último argumento que Paulo usa nesse capítulo. Eu vou só revisar aqui para refrescar a nossa memória. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vimos que o argumento de Paulo é teológico. Paulo rebate a teologia judaica a respeito da salvação pelas obras, trazendo um argumento teológico. Do versículo 6 ao 8, Paulo usa um argumento interpretativo, um argumento hermenêutico. Ele vai para o texto, interpreta o texto de Gênesis 15, verso 6. Depois nós temos do verso 9 até o verso de número 12. Paulo usa um argumento histórico. Do verso 13 a 17, parte A, um argumento lógico. E agora, do verso 17, parte B, ao 22, ou melhor, ao 25, o argumento experiencial. Paulo compara a experiência de Abraão com a nossa experiência em relação ao Evangelho. Nós precisamos frisar isso muito bem, irmãos. No nosso tempo, temos uma abundância de informações, de sermões, de livros, de textos a respeito da teologia, a respeito do que diz a Escritura. Então é muito fácil um membro de uma igreja hoje, no momento do sermão do seu pastor, achar um erro na fala, dando um Google, e depois, ao final, corrigir o seu pastor de alguma perspectiva errada. Essa facilidade, velocidade da informação é uma característica do nosso tempo. Não necessariamente isso é ruim, mas isso não quer dizer que os crentes estão tendo verdadeira experiência com o Evangelho. E quando eu falo experiência, ou o argumento experiencial de Paulo, nós devemos também entender que isso não tem a ver com os exageros que se tem feito por aí em muitas igrejas evangélicas. Nós, como cristãos bíblicos, não devemos ter medo da experiência com Deus. O que acontece é que essa experiência deve ser baseada nas Escrituras. É as Escrituras que são a baliza, que são o termômetro. São as Escrituras que nos dão discernimento para tratarmos a nossa experiência, a nossa própria experiência. Mas nós teremos experiências com Deus, várias experiências espirituais. Neste caso de Paulo, em Romanos, ele está tratando da grande experiência, da maior experiência. Ainda que um crente não tenha nunca nenhuma outra experiência, ainda que nunca nenhum milagre tenha acontecido na sua vida, ainda que nunca nada extraordinário tenha acontecido na sua vida, ainda que o mar vermelho não tenha sido aberto para ele passar, ou que ele nunca tenha andado por cima das águas, ou que ele nunca tenha sonhado com um anjo falando uma revelação para ele, ou coisa dessa natureza, ele já teve a maior experiência que podia ter: ser salvo. Ser salvo pela graça. Ser redimido pela obra de Jesus Cristo. Então, a partir do versículo de número 17, parte B, nós vamos observar algumas coisas, irmãos. O texto vai dizer o seguinte: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não Paulo está tratando aqui a respeito da promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que ele seria pai de muitas nações, e da aparente contradição quando Deus pede a Abraão, pede Isaac, quando diz: me dê o seu filho, sacrifique seu filho para mim. Hebreus vai nos dizer que Abraão cria que Deus podia até ressuscitar os seus filhos, seu filho dentre os mortos. Abraão não tinha dúvida de que Deus havia prometido e Deus havia cumprido, dando o seu filho Isaque, mesmo que ele não estivesse entendendo o que Deus estava fazendo ao pedir o seu filho em sacrifício. Abraão sabia que Yahvé não aceitava sacrifício humano como os deuses cananitas. A única exceção a isso é o sacrifício dele mesmo, através de Jesus. Então não havia práticas relacionadas a isso no Deus de Abraão, na sua época, nem com ele, nem com Jó, de Deus pedir sacrifício humano. Mas agora Deus tinha pedido. E o que restava a Abraão? Mesmo não entendendo, eu obedecerei. Cabe aqui uma aplicação importante, irmãos. Deus muitas vezes exigirá de nós obediência em dados momentos de nossa vida,
que nós não conseguiremos raciocinar porque Deus quer aquilo de nós naquele contexto tão difícil. Parecerá muitas vezes que Deus não está respeitando as nossas emoções. Parecerá muitas vezes que Deus não está respeitando a nossa dor, respeitando a nossa vontade, respeitando o nosso desejo. A Bíblia vai nos dizer que Isaac era o filho do amor de Abraão. Era um filho amado. É interessante que Paulo usa esse termo para Cristo, né? Em Efésios chama Cristo de o amado. E lá em Colossenses, o reino do filho amado. Então, Isaac tinha um relacionamento profundo com Abraão. E quando vai acontecer aquele sacrifício de Isaac, o suposto hipotético sacrifício, Isaac já era um rapaz. Isaac não era um menino de 2 anos. Ele é que organiza o altar, vocês se lembram disso. Ele é que coloca a madeira, ele organiza tudo e faz a pergunta ao pai. Está tudo pronto aqui, mas cadê o animal? Cadê o que a gente precisa? E Abraão diz ao seu filho para ele se deitar. Deus vai contra a nossa lógica, meus irmãos. Deus exige sacrifícios de nós, não para a salvação, mas para provar a nossa fé. O que é que Deus está pedindo para provar a sua fé? E como você tem reagido a isso? Será que isso aqui eu não posso deixar? Isso aqui eu não posso abandonar? Isso aqui eu gosto demais. Muitas vezes Deus nos leva a um monte da provação como levou Abraão. Dizendo, me dê o que você mais ama. Me dê o que você mais ama. Porque Deus está querendo ensinar com isso que o coração do crente deve amar mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. Você tem amado mais o Senhor do que qualquer outra coisa? Você tem amado mais ao Senhor do que os seus filhos? Você tem amado mais ao Senhor do que o seu casamento? Você tem amado mais ao Senhor do que o seu trabalho? Você tem amado mais ao Senhor do que os seus sonhos? Você tem sofrido por causa dos seus sonhos não cumpridos? Tem sofrido uma frustração enorme porque não consegue cumprir aquilo que você planejou? O texto sagrado vai nos dizer em outro lugar que o coração do homem faz planos, mas a resposta da boca vem do nosso Deus. O que Deus está pedindo para você sacrificar? O que Deus está pedindo para você entregar? E qual tem sido a sua ação quanto a isso? Se lembre que quando Deus pediu isso a Abraão, Abraão caminha dias com seu filho. Dias. Sem ter dito nada à sua esposa. Ele vai em direção ao monte com o seu filho, olhando para o rapaz todos os dias, sabendo que Deus mandou ele matar o seu filho. Isso é muito duro, irmãos. Você entende? Isso é pesado demais para a estrutura de um ser humano comum? Não estamos falando aqui de Deus pedindo um carro, pedindo uma oferta. Não estamos falando aqui de Deus simplesmente dizendo, deixe sua cidade, vá para outra. Nós estamos dizendo que Deus estava pedindo um bem muito precioso e caro a Abraão, o seu filho. Que Abraão recebeu promessa e Deus cumpriu no devido tempo, mas para Abraão aquilo demorou. E agora que Deus deu, Deus quer tirar. Abraão estava andando com seu filho àquele monte, observando tudo aquilo. Mas diz o texto, e quando ele chega no pé do monte, ele diz ao empregado, fique aqui, nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Abraão cria que Deus ia cumprir tudo o que ele disse. Mesmo que ele não estivesse entendendo absolutamente nada. Mesmo que tudo estivesse confuso. Mesmo que tudo estivesse entenebrecido, escurecido diante dos seus olhos, diante do seu entendimento. Abraão cria que ainda que o seu filho morresse, Deus o ressuscitaria. Abraão cria que Deus é fiel. Para cumprir a promessa que fez de trazer salvação às famílias da terra através dele, de Abraão. E qual é a doutrina que Paulo usa para explicar isso no verso de número 17? Ele diz o seguinte, Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência a vida quando ela não existe. Por isso que Abraão acreditava que mesmo que o filho morresse, Deus o traria de volta. Mesmo que não houvesse vida, Deus traria vida. Mesmo que não houvesse esperança, Deus traria esperança. Mesmo que não houvesse alternativa, Deus tem a solução. Será que para nós, na nossa caminhada, muitas vezes é assim? É claro que é, não é, irmãos? Aos nossos olhos não há solução muitas vezes. Aos nossos olhos não há saída muitas vezes. Aos nossos olhos não tem como calcular essa equação e chegar a uma solução, mas Deus tem todas as respostas. Deus tem o cálculo pronto na sua mente divina. E Deus tem a resposta para isso sempre. O que importa para o seu povo? Crer. Crer e crer no seu Deus. O texto vai continuar dizendo no verso 18, Abraão esperando contra a esperança. Observe a expressão de Paulo. Ele tem esperança, mesmo diante do contexto que não proporciona esperança. Ele permanece firme no que Deus diz. Ele diz aqui, Paulo, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão se apegou ao que Deus disse, colocou no seu coração esse propósito e disse, Deus falou e eu creio. Deus falou e eu creio. Os homens do nosso tempo e de todos os outros tempos creram no que Deus não disse. Creram no que Deus não prometeu. Eles creram em promessas humanas, eles creram em filosofias humanas, eles creram em questões passageiras, eles creram que os prazeres temporários deste mundo era o sentido de sua vida, eles se apegaram a isso, por isso não existe um ser humano sem fé, existe um ser humano sem fé salvadora, mas o ser humano sem fé não existe. Todo ser humano se apega a alguma coisa, essa é a grande questão, este é o grande ponto. A nossa fé deve estar no Salvador, e para que ela esteja nele, ele precisa nos alcançar. Como é que ele alcança? Por meio de sua palavra. Deus falou com Abraão, e Deus fala conosco, irmãos. Veja o verso 19. E sem enfraquecer na fé. Essa frase é impressionante. Sem enfraquecer na fé. Paulo está dizendo que Abraão não enfraqueceu na fé, ou na promessa do que Deus disse. Né? É preciso entender o contexto disso, porque quando a gente vai ler a narrativa de Abraão, a gente vai ver um bocado de pecado. Como ele não enfraqueceu se ele fez isso? Se ele disse que a mulher dele não era mulher dele 2 vezes? Né? Como ele enfraqueceu diante de tantos episódios pecaminosos que Abraão viveu? Aqui não enfraqueceu é em relação à promessa. Abraão não enfraqueceu. Isso aqui nos ensina muito, irmãos. Nós podemos enfraquecer em várias áreas da nossa vida. Mas uma das verdades da reforma é a seguinte: os santos irão perseverar. Um crente pode cair, ele pode pecar, ele pode errar, ele pode cometer pecados horríveis, mas ele pode continuar crendo no único Salvador de sua vida. Eu errei aqui, errei aqui, errei aqui. Errei aqui, errei aqui, errei aqui. Mas Jesus é o meu Salvador. E mesmo com as minhas fraquezas, a minha fé nele não é abalada, porque eu o conheço, porque eu sei quem ele é, porque ele me encontrou, ele veio a mim uma vez. Quando Jesus foi encontrar-se com as irmãs de Lázaro, após sua morte, Jesus não questionou a fé delas na grande consumação. Quando Jesus disse que Lázaro ia ressuscitar, uma delas respondeu, mas eu sei, e no último dia todos vão ressuscitar. Jesus não questiona essa fé escatológica, a fé nas promessas da consumação final. Ela tinha firme fé nessa esperança, mas ela estava enfraquecida em relação ao que Jesus podia fazer agora, na ressurreição de Lázaro. Então nós podemos ter várias fraquezas,
Mas o crente que foi salvo pela graça de Deus, a sua fé está posta no Salvador apenas, mesmo com muitas fraquezas. Isso não quer dizer que os seus pecados devem ser justificados com a crença que ele sabe que uma vez salvo, ele sempre permanecerá salvo. Pelo contrário, ele sabe que uma vez salvo e que Jesus é o seu Salvador, e olhando para as suas fraquezas, ele está errado. O verdadeiro crente sabe que ao olhar para as suas fraquezas e olhar para o Salvador, ele está pecando. O verdadeiro cristão sabe disso. Ele sente isso. O Espírito testifica no seu espírito. Lhe mostra que ele não está andando conforme a verdade do Evangelho, conforme os oráculos de Deus. Mas ele crê em Cristo. Deus não precisa de uma fé grande para salvar alguém. Ele quer fé. A fé pode ser pequena, mas ele quer fé. Uns serão muito otimistas. Deus fará. Deus vai abençoar. E os outros podem não ser tão otimistas. Eles podem dizer, eu não sei se isso vai acontecer, se é a vontade de Deus. Se Deus quer me abençoar nessa área. Mas o que importa nessas duas pessoas? Fé no Salvador. Existirão aqueles mais empolgados, mais visionários. Deus vai mandar. E existirão aqueles que ficarão ansiosos. E agora? O que é que eu faço? Eu creio que ele manda, mas eu devo fazer alguma coisa para ele mandar, né? Os dois estão diante de Deus e são salvos pelo mesmo Deus. É claro que o nosso Salvador, diante de uma fé pequena, perante uma situação difícil, ele continua nos dizendo, por que duvidaste? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você duvidou que eu guardaria? Por que você duvidou que eu faria? Por que você duvidou da minha presença protetora? Por que você duvidou? Ele nos exorta a isso, ele nos exorta dessa forma. Mas isso não está tratando da salvação. Observe o versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Observe, irmãos. Observe o contexto. Um homem já de 100 anos. Sua esposa próxima disso também. Deus disse que ia dar um filho a esse povo. Não tinha condição física disso, irmão. Eles já estavam muito velhos. Não tinha como crer nisso aos olhos humanos. Mas ele creu. Sabe por quê? Porque Deus deu a fé para que Abraão cresce. Porque Deus agiu no seu coração. Haverão aqueles que até desejarão crer, mas não conseguirão. Até que se esforçarão intelectualmente para crer, mas não conseguirão. Até que Deus entre. Até que Deus haja. Até que Deus fale. Até que Deus abra o coração. Diante da impossibilidade, diante de um contexto que não colaborava em nada para que se acreditasse nisso, Abraão creu que Deus ia fazer. Não duvidou, não foi incrédulo, ele creu na promessa. E aqui a gente precisa entender qual é a promessa. A promessa de que Deus lhe daria um filho. A promessa de que Deus cumpriria o que disse, trazendo salvação a todas as famílias da terra. Não era uma mera promessa num filho que nasceria, porque Abraão queria ter muito um filho, irmãos, não era isso. Não era o fato de Abraão orar, Senhor, eu não tenho filho até hoje, eu estou velho, me dê um filho, me dê essa alegria, é um sonho para mim. Não era isso. Abraão estava agarrado no que Deus havia dito em relação ao Evangelho, ao que Deus faria em relação ao mundo e ao que tinha prometido a ele, em relação à vontade de Deus para o mundo. Muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida, ou melhor, toda a vontade de Deus para a vida de um crente, é para glorificar o seu próprio nome. Isso não quer dizer que Deus cumprirá todos os nossos sonhos. Isso não quer dizer que Deus fará todas as nossas vontades. Isso quer dizer que nossa mente, nossas emoções, nossa vontade deve entender que o que importa mais é que Ele seja glorificado, ainda que Ele não me dê o que eu quero.
Então o que eu devo desejar? O que Deus deseja para mim. O que eu devo orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há muitas mulheres querendo ter filhos e não podem. Há outras tendo filhos e matando-os, assassinando-os. Mas o que importa entender? O que Deus quer. Qual é a vontade de Deus para mim? Eu não devo ficar imerso absolutamente na minha frustração, chorando a vida toda porque Deus não me deu o que eu queria, e mesmo que aquela coisa seja legítima à luz das Escrituras, pode ser que Deus não queira. O que importa é que eu saiba o que Ele quer, o que Ele deseja para mim, qual é a direção de Sua vontade para a minha vida. E eu devo então abraçar a vontade de Deus para a minha vida, para que o seu nome seja glorificado e eu viva da melhor forma que eu posso. A gente precisa entender, irmãos, o que Deus quer para nós hoje, o que Deus quer para você hoje. Deus tem dado a você sofrimentos, é isso que Ele quer para você hoje? Então entenda o que Ele quer no sofrimento. Deus tem dado dificuldades a você hoje, apertos financeiros para você hoje, então entenda o que é que Ele quer de você nesse aperto. Deus tem dado bênçãos a você, entenda o que Ele quer de você com essas bênçãos. Deus tem dado folga a você, recursos a você, então entenda o que Deus quer que você faça com isso. Não é apenas desfrutar, entende, irmãos? Deus me deu, então agora eu tenho que desfrutar, eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, regalado esplendidamente. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para mim quando Ele me dá algo. Porque o Deus que dá é o Deus que tira. E às vezes a vontade de Deus é dar algo e depois é tirar aquilo que Ele deu. E o meu coração deve estar conformado a isso. É difícil. Não é fácil. E quem disse que o evangelho é fácil? E quem disse que vai ser sempre simples fazer a vontade de Deus? Falar da boca para fora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é muito fácil. Viver isso com um aguilhão me ferindo é muito difícil. É muito difícil. Veja o verso de número 20 ainda, parte B. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Observe o contexto. Velho, sem condições físicas para ter o filho, idade avançada, ele não duvida, ele não é incrédulo, mas pela fé ele se fortalece, dando glória a Deus. Diante da promessa. Se fortalece, dando glória a Deus. Como é que um crente se fortalece? Dando glória a Deus. Como é que um crente se fortalece? Centrando a vontade de Deus na sua vida. Crendo no que Deus disse, na sua palavra, para a sua salvação. Pode ser que a sua situação financeira nunca melhore. Não é uma profecia reversa não, viu? Mas Deus é quem sabe. Deus é quem sabe, irmãos. Mas como é que você fortalece diante de uma verdade tão dura dessa? Com fé. Fortalecendo o coração com fé. Pode ser que você vá piorando fisicamente, que a diabetes piore, pode ser que você perca a visão, pode ser que a sua enfermidade se alastre no seu corpo, e você vá piorando fisicamente. E como é que você se fortalece? Fé na promessa. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não posso enganar vocês, irmãos. Hoje muitos de vocês estão saudáveis aqui. Amanhã eu posso visitar vocês num leito de hospital. Hoje você está bem aqui, amanhã você pode ter um câncer. Eu posso sentar do seu lado daqui a alguns poucos meses e preparar você para a morte. Dizer, meu irmão, minha irmã, há uma evidência de que você pode estar indo encontrar-se com o seu Salvador. E como seu pastor, preciso preparar você para esse momento. O crente precisa estar consciente disso. Porque a vida nesse estado pecaminoso, nesse mundo caído, é assim. Nós vamos morrer.
Nós vamos enfrentar tempos difíceis. E a igreja não pode brincar, achando que está no parquinho de diversão. Nós não estamos. Estamos no mundo caído, irmãos. Nós estamos no mundo caído. Então, a igreja precisa ouvir a palavra, ela precisa entender a palavra, ela precisa abraçar a palavra. Porque é a palavra que nos prepara para o dia mau. Você pode aqui gostar muito de ouvir um coach, gostar muito de ouvir alguém da prosperidade, gostar muito de ouvir alguém neopentecostal, coisa dessa natureza, mas no dia mau, você precisa da doutrina da providência, que ensina você o que é o sofrimento, que ensina você o que é a dor, que ensina você como é que um crente lida quando ele perde a saúde, quando ele perde tudo, quando ele perde os bens, quando ele perde a esposa, perde os filhos. É a doutrina bíblica que ensina isso. Um coach não vai te ensinar isso. Essas são coisas veladas para o mundo caído. Eles não entendem como é que um crente pode se alegrar diante de circunstâncias difíceis. E como é que isso acontece? Como é que é possível acontecer isso? Como é que é possível uma pessoa em tanto sofrimento se alegrar no Salvador? Fortalecido pela fé. Fortalecido pela fé. Veja o verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão dizia a si mesmo, irmãos, Deus tem poder. Ele é poderoso para fazer. E ele vai fazer. Verso 22. Pelo que isso, lhe foi também imputado para a justiça. Ou seja, Abraão foi justificado porque creu. E o que é que isso tem a ver com a salvação e a justificação pela fé? Tudo. E agora Paulo faz as comparações da narrativa de Abraão com o evangelho de Cristo sendo revelado em Jesus. Agora Paulo vai nos mostrar aqui coisas profundas a respeito do evangelho em comparação ou a partir dessa narrativa de Abraão, mas antes de eu chegar até lá, deixe-me fazer algumas aplicações. Ouça. Deus é o Deus dos impossíveis. Algo que é absolutamente impossível aos homens é possível a Deus. E a igreja se apega a isso. Assim como para Abraão e Sara ter um filho era impossível na idade avançada que estavam, é impossível um homem salvar-se. É impossível um homem alcançar essa promessa de salvação em Deus, mas isso é possível a Deus. Você pode fazer muitas coisas nessa vida, mas você não pode se salvar. Você pode ter muitas realizações nessa vida, mas você não pode transformar seu coração. Você pode até abandonar um vício, abandonar o cigarro, abandonar a bebida, abandonar a droga, abandonar qualquer outro vício nesse tempo, mas você não pode redimir a sua própria alma. Somente Deus pode. Ouça, que o Espírito Santo abra os seus ouvidos para isso. O que é impossível a você em relação à salvação é possível a Deus. Você olhe para si mesmo e diga, mas será possível Deus salvar um pecador como eu? As Escrituras respondem, o que é impossível aos homens é possível a Deus. A fonte da fé é Deus e não o coração humano. A gente deve entender isso. Aqui a acolá a gente escuta alguém dizendo, eu tenho fé demais, eu sou um homem de muita fé. E eu escuto muita gente dizendo isso sobre mim, né? Ô pastor, eu não sou crente não, mas eu tenho tanta fé. Agora eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho mais fé do que um crente. Se você tivesse, você era um crente. Há pessoas que se fiam na sua fé ou confiam nela, mas eu preciso também dizer aos irmãos, um crente não é salvo por sua fé. Ele é salvo por Cristo. Agora, ele chega à salvação em Cristo com essa passagem, né? Vamos dizer assim. A fé é necessária para que Deus salve, coroe a obra. Deus determinou assim, mas quem salva é Cristo. Quem salva não é a própria fé. Daí o entendimento errado daqueles que defendem o arminianismo, que se eu escolho então crer, Deus vai me salvar. Mas como é que eu posso escolher crer se eu estou caído? Se eu não tenho em mim mesmo condição de ir a Deus sozinho, Deus precisa vir a mim? Então, quando eu creio, é porque Deus me deu fé salvadora. Então, eu respondo, eu crio, e Deus, então, me justifica pela fé.
Vamos então para o versículo 23. O texto vai nos dizer: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Observa aqui a transição, irmãos. Que Paulo está falando de Abraão, da promessa, da fé diante das impossibilidades, do Deus que cumpre a promessa, da firmeza da fé de Abraão. Então isso lhe é creditado, imputado como justiça. Deus o justifica por isso. Então Paulo diz, mas isso não diz respeito apenas a ele. Diz respeito a nós. Esta passagem lá no Antigo Testamento, em Gênesis, Paulo está querendo dizer isso, se refere também a nós e explica a nós. E aqui Paulo está falando para judeus que acreditavam que a sua salvação podia ser recebida ou conquistada por meio de obras. Então no verso 24 Paulo diz, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. O mesmo Deus que Abraão cria que podia ressuscitar seu filho Isaque, foi o Deus que ressuscitou seu filho Jesus. O mesmo Deus que Abraão cria, que do nada ou da falta de vida podia trazer a vida, é o Deus do Evangelho que traz vida ao morto espiritual. Onde não há nada, Deus chama a existência. Não é? Isso é maravilhoso, irmãos. Você está me ouvindo aqui, não é crente, ou você está ouvindo esse sermão gravado. E você pode até dizer, mas pastor, não existe fé em mim. Eu ouço o evangelho, eu entendo o que você está dizendo, mas não tem nada que me impulsione. Está vazio aqui. E o que é que eu posso fazer? Paulo diz, Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus dá fé onde não há. Deus ilumina onde só há trevas. Deus dá sentido aonde não tem significado algum para a vida. Deus é quem faz isso. O versículo nos diz aqui, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A entrega de Isaque no altar, era um símbolo do que Cristo faria, irmãos. Era um símbolo do que o pai faria. Entende a história de Abraão e Isaque agora? O pai entregou o seu filho à cruz. O pai entregou o seu filho no altar do sacrifício. Assim como o texto nos diz em Gênesis que Isaque era o filho amado de Abraão, Deus diz do seu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer nele. Deus está dizendo, eu tenho... Aquela é uma declaração de amor do pai ao filho, é impressionante aquilo, irmãos. É maravilhoso, é comovente, é emocionante. O pai está vendo seu filho no Rio Jordão e ele faz uma declaração audível. Ele diz assim, eu amo muito o meu filho. E eu tenho muita felicidade no meu filho. Eu me alegro muito nele. Quando eu olho para ele, eu tenho prazer. Sabe aquela mãe que ajeita o menino, a menininha todinha para ir para a igreja? E ele está bem bonitinho, arrumadinho, cabelinho penteado, perfumado, antes de se sujar, né? E os pais, a mãe, né, que arruma, o pai, olha para o filho assim, que coisa tão linda. Mas que coisa tão linda. Tem aqueles que ainda exageram, né? Meu filho é perfeito. Meu filho é perfeito. Eu entendo a linguagem, né? É uma linguagem carinhosa. O prazer de Deus para o seu filho é muito maior do que isso. Se nós que temos filhos entendemos isso, né? A alegria que dá quando você olha para o seu filho e você é sensibilizado por ele, pela existência dele, pelo que ele é para a sua vida. E lembre-se que seu filho é pecador. Imagine Deus em relação ao seu filho santo. Uma felicidade imensa. Se Deus se alegra, ou se Deus tinha felicidade no filho, se lembre
de que Deus é imenso, é um dos atributos de Deus. Imensidão. E todos os atributos estão correlacionados. Então, se Deus tem prazer no seu filho, é um prazer imenso. E podemos dizer que é um prazer ou uma alegria diluviana. É algo que nós não podemos medir. Se Deus ama o seu filho, é um amor imenso e nós não podemos medir. Deus amou muito o seu filho, muito. Aí você olha para isso e vê o pai que ama muito o filho, o entregar numa cruz. Você observa o filho orando ao seu pai, dizendo: por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparaste? Por que me deixaste? Você vê o filho orando ao seu pai anteriormente: pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Você vê aquele Deus, Pai, amando o seu filho abundantemente, eternamente, imensamente, agora abandonando o seu filho. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora você entende o amor de Deus por você, cristão? Você começa a perceber isso. Que por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus, esse amor imenso, imedível, imensurável, ele agora alcança você por causa de Jesus. Ele morre por suas transgressões e ressuscita para a sua justificação. Então, que autoridade você tem para dizer: eu não sei se Deus me ama? Não tem nenhuma autoridade. Se reduza à sua ignorância do que é o amor de Deus por você. Deus lhe ama muito. Muito. A morte e a ressurreição de Jesus inspiram fé no crente. Porque, irmãos, isso é a fonte da promessa. A morte substitutiva de Jesus. A morte vicária. Ele não morre apenas. Ele morre para fazer algo. Ele não morre para mostrar que é um mártir, um herói. Nossa, ele morreu pelo que ele acreditava. A gente acha bonito alguém morrer pelo que acredita, né? Inclusive os próprios mártires cristãos, eles morreram pelo que eles acreditavam, pelo que eles criam. A morte de Jesus é muito superior a isso, irmãos. Não é apenas um fato de ele morrer pelo que ele acreditava. A sua morte muda o curso do universo inteiro. Inteiro. Paulo vai nos dizer que por causa da morte de Jesus, os céus e a terra são alvo de sua obra. Todo o universo é alvo de sua obra. A morte de Jesus alcança tudo o que Deus criou. Absolutamente tudo o que Deus criou. A promessa que nós nos firmamos, nós agarramos, é essa, irmãos. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele morreu pelas nossas transgressões. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso é muito significativo. Ele morreu por nós. Veja o capítulo 5, o versículo 8. Nós vamos ver isso semana que vem. Mas veja o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Que versículo constrangedor, né? Tem uma música do Grupo Elo que diz: Jesus provou o seu amor por mim. Lembram dessa música? Não? Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. Ali, irmãos, naquela cruz, está o significado do amor. Jesus é o significado do amor.
a sua morte e a sua ressurreição são o significado do amor. Quem é então glorificado na salvação do homem? Se você ouviu todos esses sermões, não é possível você ter outra conclusão. Se você entendeu que é a justificação, no capítulo 3 e 4 de Romanos, você não terá outra conclusão. Quem é glorificado na salvação do homem? Aquele que opera para que o homem seja salvo. E quem é esse? Deus. Deus apenas. Deus somente. Só lhe deu glória. Entende então o que é que significa para a reforma sola gratia? Somente a graça. Sola fide. Somente a fé. Solus Christus, somente Cristo, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. O Evangelho só é o Evangelho por causa dessa verdade. Sem Jesus, sem sua obra, não temos Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Onde fica, então, o exercício de um livre-arbítrio libertário que possibilita a salvação do homem? Não existe. Não existe um livre-arbítrio libertário que leve o homem para a salvação. Somente Cristo leva o homem para a salvação. Por isso que ele disse: eu somente sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. E quem me leva no caminho? Ele mesmo. Ele mesmo. Há uma outra canção, estou com um bocado de música na cabeça hoje. Há uma canção que nós cantamos aqui. Jesus, meu guia, é. Jesus, meu guia, é. Somente por Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas verdades insubstituíveis e fundamentais do Evangelho. Que ela penetre nos nossos corações e mude nossa vida. Ela salve pecadores. Ela santifique os crentes. E ela nos traga profunda piedade. Não, Senhor, que não deixemos de meditar nessas verdades. Não deixemos de pensar nelas. Assim oramos no nome santo do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos à mesa do Senhor. Vamos abrir em 1 Coríntios.